Glória a Deus, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o seu irmão, é o diácono Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Nesta manhã de quinta-feira, nós queremos desejar ao irmão, aos irmãos, aos simpatizantes da Palavra de Deus, um bom dia, aleluia, dizer que você é bem-vindo ao nosso canal, meu amado irmão e irmã, simpatizantes da Palavra de Deus, para que juntos possamos engrandecer ao nome do Senhor. Nesta manhã, meus queridos amados irmãos, Deus tem uma palavra para mim e para você, aleluia. Quero aqui trazer nesta manhã o Salmo 148 para a nossa reflexão neste dia, nesta manhã maravilhosa que o nosso Deus fez e que está nos dando mais uma oportunidade de estarmos diante dele para engrandecê-lo, para reconhecê-lo como o único Deus verdadeiro, para reconhecer que somos pecadores e que precisamos dele. Aleluia! Ele nos dá mais uma oportunidade de vida para, junto a ele, pedirmos perdão das nossas transgressões, pecados, que porventura tenhamos cometido contra ele nos dias passados ou até mesmo no final deste dia. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu querido irmão, e vamos louvar ao Senhor. Mas antes de louvarmos a Deus, vamos aqui fazer uma pequena oração, pedindo a Ele a ajuda, o auxílio, em nome de Jesus, pedindo a Ele que use nossa vida, nossa voz, nosso ser tão pequenino, aleluia, porque a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus, aleluia. E o Salmo, como eu já disse, é o Salmo 48, louvado seja Deus. Seja bem-vindo, amado irmão, amada irmã, louvado seja Deus, simpatizante da Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, sua família em tudo, em nome de Jesus. Que esta palavra traga consolo, edificação para a sua vida, fortalecimento espiritual, despertamento espiritual para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, graça te damos, Senhor, por tudo que tens feito por nós. Toma, Pai amado, em nome de Jesus, o primeiro lugar, meu Deus, nesta manhã, em nossas vidas. Ó Deus, toma o primeiro lugar aqui, neste trabalho, Pai Santo. Fala a cada coração, a cada vida, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Pai Santo e querido. E vem nos fortalecer, Senhor, com a Tua presença, com o Teu Espírito. Vem nos capacitar, vem nos guiar no caminho da justiça por amor do Teu nome. Usa a nossa vida em nome de Jesus. Guarda a minha família, minha esposa e filha, minha parentela, a parentela da minha esposa, por parte de pai e mãe, tanto da minha como da família dela, em nome de Jesus. Que a Tua palavra os alcance, que Teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Mas faça assim também, meu Pai, as demais famílias do Globo Terra, que a Tua palavra alcance cada pai de família, mãe, cada filho, cada senhor, senhora, cada pessoa, independente do status social, independente da cor, que a Tua palavra alcance, que Teu Espírito Santo os convençam do pecado, da justiça e do juízo, e traga às nossas vidas transformação, libertação completa para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Salmo 148, meus queridos amados irmãos, diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas suas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvai-o sol e lua,
louvai-o todas as estrelas reluzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve, vapores, ventos tempestuosos que executam a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, mancebos, donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, louvar o louvor de todos os seus santos, dos seus filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. O salmista aqui está nos exortando a louvar ao Senhor. E é isso que a gente vai fazer aqui nesta manhã. Vamos louvar a Deus, aleluia, com alguns cânticos, mas também devemos louvar a Deus com a nossa vida, né, meu querido, com o nosso comportamento. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor. Hino 612 da harpa cristã diz assim: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios te exaltarão. Aleluia, aleluia, eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande me leva a me amar somente a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Tu és tremendo, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também.
que este amor tão grande eleva-me a amar somente a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Jesus, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oh, glória a Deus. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Ele é digno, meu irmão e irmã, de receber a honra, a glória, o poder e a majestade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Meus queridos amados irmãos, eu quero aqui trazer algum assunto sobre a questão de adoração a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Porque Deus, ele tem que ser o centro da minha e da sua adoração em nossa vida, dentro do nosso lar, com a nossa família, de forma coletiva, de forma individual. Nós devemos estar sempre glorificando e exaltando ao Deus Criador. Aleluia. Pois Ele é digno de honra, de glória, poder e majestade. O salmista, ele diz, né, em sua palavra: não a nós, mas ao teu nome damos glória. Aleluia. Ou seja, só Deus é digno, meu querido, de receber a glória, né? Através dos louvores, através da nossa vida, do nosso comportamento. Ele é digno, aleluia. E nós devemos louvar a Ele com tudo o que temos, com tudo o que somos, de toda a alma, de todo entendimento, né? Nós devemos louvar a Deus com palmas, com instrumentos, né? Louvado seja Deus, pois a natureza assim o faz, né, meu querido? Louva e engrandece o nosso Deus. Aleluia. Por que eu quero tratar desse assunto, irmão? Aleluia. Porque muitas das vezes nós vamos para o culto e o que é que acontece no culto, né? Nós vemos ali, meus queridos irmãos, o culto muitas das vezes perde a essência, porque em vez de estarmos adorando a Deus, né, que é o centro da adoração, que deve ser o centro da adoração do ser humano, muitas das vezes é o homem que tem sido adorado, né? O homem tem tomado ali o centro da adoração em vez de Deus, né? Ou seja, há um antropocentrismo, muitas das vezes, em muitos cultos por aí. Toma-se o lugar de Deus, o homem, né? E o homem passa a ser adorado através, aleluia, né? O foco, né, se torna um indivíduo, aleluia. O que acontece? Muitas das vezes as pregações que se fazem, né, dentro das congregações, elas visam o quê? Visam enaltecer o homem, né? Muitas das vezes se destaca ali
O homem é que se destaca, não Deus, né? Por quê? Porque muitos vão ali apenas para buscar os favores, né? Aquilo que Deus pode fazer, a cura, alguma coisa, né? E não a Deus. Então a gente vê que o foco muitas das vezes no culto não é mais a Deus, não é mais adorar a Deus, mas é o que? É o próprio indivíduo, o próprio ser humano. Também, às vezes, a gente vê ali uma outra coisa que acontece, é a busca por um entretenimento. Já não se vai ao culto ali para adorar o Senhor, para reconhecer que Ele é digno de toda honra e toda glória e todo louvor, né? As pessoas estão ali em busca de um entretenimento. Veja que eu não sou contra, meu irmão, aquilo que se faz dentro da obra do Senhor para ganhar almas, né? Tudo é bem-vindo quando se fala em ganhar almas, né? Mas tudo tem que ser de maneira controlada, né? Tudo tem que estar de acordo e pautado com a palavra de Deus. E a gente vê aí muitos entretenimentos dentro das igrejas, né? Que tomam, às vezes, uma liturgia que toma-se, né, o lugar do Senhor. Eles adaptam ali as coisas, né? A liturgia, eles vão para enaltecer o homem, para afagar o ego do ser humano, né? Para dizer que ele vai ter sucesso, que ele vai conquistar. Aleluia. Deus, não estou dizendo que Deus não queira o bem-estar dos seus filhos, das pessoas, né? Deus deseja o bem-estar de todo mundo, mas num culto Ele deve ser adorado, Ele deve ser enaltecido, Ele deve ser engrandecido ao Deus, né? E muitas das vezes a gente vê que é a busca por entretenimento, né? As pessoas não estão mais ali para buscar a presença de Deus, para se fortalecer, para reconhecendo que é pecador e que precisa da misericórdia dele, mas estão ali apenas às vezes para cumprir uma liturgia, para dizer, olha pastor, eu estou aqui, né? Ali apenas às vezes vai em busca apenas como se fosse um passeio, né? Um piquenique que se vai e pronto, né? Vai bater o cartão, mas a gente tem que estar ali com a intenção no coração, com um propósito no coração de engrandecer ao nome do Senhor, de dizer, Senhor, eis-me aqui, hoje eu vim me reunir com os meus irmãos para de forma coletiva adorar ao Senhor, buscar a tua presença, pois eu necessito de ti e sem ti eu não posso nada. Veja que certa vez Pedro, né, quando Jesus ele fazia ali uma pregação e as pessoas acharam dura a palavra do Senhor e as pessoas começaram a se retirar. E Pedro diz para Jesus, as pessoas estão se retirando, né? E Jesus diz assim, Pedro, tu também queres ir com ele? E aí Pedro vai dizer para Jesus, Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Meu querido, aleluia, a nossa ida ao culto, ou até mesmo no momento dentro da nossa casa de oração, ou do culto do lar, junto com a família, deve de ser de buscar a presença de Deus, deve ser reconhecendo que só em Deus há palavra de vida, há palavra de salvação, há palavra de transformação, há palavra de libertação, há palavra de consolo, há palavra de edificação, a palavra de edificação para nossas vidas. Oh, louvado seja Deus. E uma outra coisa que se acontece muito, né, meu querido, é a linguagem, né, emotiva que se leva ali dentro dos cultos, né? A gente vê ali palavras que são lançadas, né, e as pessoas começam ali a se emocionar, não pela presença de Deus, mas às vezes pela a palavra, as canções que são cantadas ali, né? Geralmente canções pautadas no ego do ser humano, não canções de adoração, né? Para adorar, para enaltecer a Deus, para falar da sua grandeza, para falar do seu poderio, da sua criação, da sua misericórdia, do seu amor, da sua bondade para com nós seres humanos. Muitas das vezes são palavras ali que são músicas que só levam o homem ao emocional, né? Não é o toque do Espírito Santo, mas são músicas que levam apenas
homem a se emocionar, a carne a se emocionar, né? Às vezes a pessoa está passando por um momento de fragilidade e aí toca aquela canção e ela começa a chorar, né? E a gente pensa que é o Espírito Santo, mas muitas das vezes não é o Espírito Santo. Meu querido, o que eu quero dizer é que o foco, né? Quem tem que estar no centro da nossa adoração é Deus. O culto tem que ser o que? Tem que ser teocentrismo, né? Deus no centro de tudo, ou cristocêntrico, né? Cristo é o centro da adoração. Deus é o centro da adoração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porém, meus queridos, muitas dessas coisas, né, elas têm se afastado, né? Veja que com o humanismo, né, foi um movimento, eu fiz uma anotação aqui, que foi um movimento humanista, né, que surge, né, no mote onde o antropocentrismo, o homem, né, no centro do mundo, foi, aleluia, sua principal característica é o humanismo. Ele tira Deus, e ali no século XV, no século XVI, o homem passou a ser o centro de tudo, o centro do mundo, né? Deus ali, então, foi tirado porque passou-se a pensar, né, que o homem tinha que ser um ser mais racional, né, devido ao evento que ocorre da criação da imprensa, navegação que surge. Então o homem passou a ser o centro de tudo. Tentam tirar Deus, né, e colocar o homem. Ali na Europa, no século XV, XVI, aleluia, com algumas coisas que acontecem, né? O humanismo, o renascimento, né, que é o renascentismo, aleluia. Mas Deus, ele tem que ser o centro de tudo. Louvado seja Deus. Aleluia. O teocentrismo, ele está relacionado, meu irmão, né? Aleluia. Louvado seja Deus. O antropocentrismo, ele é uma concepção filosófica que coloca a humanidade no centro do mundo, né? E é o principal ponto de referência para avaliar e compreender todas as coisas, né? Através dos fenômenos e da própria existência. Aleluia. Isso ganhou mais força durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna, no século XV e XVI. A palavra, aí vem a palavra, meu querido, que é, aleluia, que é antropos, que é o homem, e que é kentron, centro, né? Que significa o homem no centro, que é o antropocentrismo. Antes era o teocentrismo. O teocentrismo está ligado à religião, ao sagrado, né? A Deus, aleluia. Deus sendo o centro de tudo e do ser humano, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa adoração, ela tem que ser cristocêntrica ou teocêntrica, ligada a Deus e a Cristo. E aqui neste Salmo 148, né, que Deus me deu, aleluia, nesta manhã, louvado seja Deus, como eu disse para os irmãos, sou uma pessoa que eu mesmo estou parado, né, devido a um problema de coluna que eu tenho. Então eu tiro meu tempo, meu devocional bem cedo, começo a orar, leio a palavra, peço a Deus uma palavra, e aí como eu já fiz essa semana alguns vídeos, e o Senhor me deu uma palavra para amanhã, né? Já fico pensando, e justamente, irmão, foi o Salmo 148 que Deus me deu aqui, onde o salmista
ele nos leva a louvar a Deus, né? Ele nos faz refletir que nossa adoração, ela tem que ser a Deus, o nosso louvor, né? Assim como ele coloca, ele expressa aqui, né? Que a natureza, os reis, tudo tem que louvar ao Senhor. Louvado seja Deus. O salmista, ele faz algumas 11 exortações para que nós, né, venhamos louvar a Deus. E diz assim: louvai ao Senhor, isso está no verso 1, louvai os céus, aleluia, louvai nas alturas. E aí no verso 2 ele diz: louvai-os todos os seus anjos, verso 2, louvai todos os seus exércitos. E aí no verso 3 ele diz: louvai o sol, louvai lua, louvai todas as estrelas reluzentes. E no verso 4 ele diz: louvai céu dos céus, louvai águas, né? No verso 4 já, louvai águas que estão sobre os céus. E aí no verso 5 ele diz: louvem o nome do Senhor, aleluia. E aí, irmão, 3 razões porque as coisas celestiais devem louvar. Deus ordenou e todas as coisas no céu foram feitas, né? O verso 5, foram criadas para existir eternamente, não apenas durante o período da queda do homem e da maldição. O verso 6. E o terceiro, né? Foram criadas para obedecer aos decretos de Deus eternamente. Aleluia. Então a gente vê aqui, né, 11 exortações para a gente louvar ao Senhor, louvado seja Deus, aleluia. E 3 razões, né? 3 razões porque as coisas celestiais devem adorar a Deus, louvado seja Deus. E aí a gente vai ver a partir, aleluia, do verso 7, né? A gente vê 25 exortações para louvar a Deus, né? E 24 coisas que devem adorar o Senhor. Então eu vou ler aqui, vou continuar lendo aqui, a partir do verso 7, diz assim: louvai ao Senhor desde a terra, verso 7, louvai baleias, louvai os abismos do oceano, no verso 8, fogo, né? Relâmpago, verso 8, saraiva, neve, vapores, ventos tempestuosos, ciclones, né? Furacões, tufões, rajadas de vento, verso 8, montes, verso 9, todos os outeiros, árvores frutíferas, todos os cedros, as feras, né? Verso 10, todos os gados, répteis, aves voadoras, aleluia, reis da terra, verso 11, aleluia, todos os povos, príncipes da terra, todos os juízes da terra, todos os moços da terra, verso 12, todas as moças da terra, todos os velhos da terra, todas as criaturas, louve todos o nome do Senhor, verso 13, né? Louvado seja Deus, meu querido, nós devemos sempre estar louvando ao Senhor, aleluia, louvado seja Deus. E 3 razões porque as coisas terrenas devem louvar a Deus, pois só o nome de Deus é exaltado, no verso 13, a sua glória está sobre a terra, a sua glória está sobre o céu, ele exalta o poder do rei, do seu povo, verso 14, louvado seja Deus, glória a Deus. E 3, aleluia, glória ao nome do Senhor. Meus queridos, esse salmo aqui, né, então ele nos faz o que nós podemos aplicar na nossa vida aqui, que nós temos que louvar ao Senhor sempre.
a palavra do Senhor vai dizer assim: todos que têm fôlego, louvem ao Senhor. Todos nós, todos, não só o homem, né? Nós, mas toda a sua criação, a natureza, né? Que está aqui na terra, os astros devem adorar ao Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Nossa adoração deve ser voltada para o Senhor, deve ser direcionada para o Deus Criador do céu e da terra. Nós não temos que estar adorando outros deuses, né? Quantos são as pessoas que adoram outros deuses? Israel, ele, quando saiu ali da escravidão do Egito, e Moisés foi ali, subiu o Monte Sinai para ali buscar a tábua, né, os 10 mandamentos. O povo ficou com Arão embaixo e Moisés estava no Monte Sinai ali com o Senhor. Deus estava dando a ele instruções, Deus estava ali em comunhão, né? Ou o próprio Moisés em comunhão com Deus. E Deus o instrui, mas houve um momento em que, devido à demora de Moisés, o povo começou a blasfemar. E o povo obrigou, né, a Arão a construir um bezerro de ouro. E começaram a falar, né, a adorar aquele bezerro e a dizer que foi aquele bezerro de ouro que os libertou da escravidão ali do Egito. Que blasfêmia, que erro fatal, meu querido irmão. Nós não podemos nos deixar ser tomados pela ignorância. Muitas das vezes Deus demora em nos responder em alguma coisa, mas nós temos que saber que Ele é soberano e Ele faz de acordo com o tempo dele, né? O Kairos de Deus. Louvado seja Deus. Nós não podemos atribuir a nenhum outro Deus deste mundo ou de qualquer mundo a adoração. A nossa adoração deve estar voltada para Deus, o Senhor, o Deus Criador do céu e da terra. Não podemos cair no erro como o povo de Deus caiu no passado e foi adorar a deuses, a falsos deuses, né? E quando o homem faz isso, irmão, então vêm as consequências. Mas que a minha e a sua adoração seja para o Todo-Poderoso, seja para aquele que criou todas as coisas, para aquele que nos formou do pó da terra, ao Deus Todo-Poderoso. A Ele a honra, a glória, ao Deus que venceu a morte, ao Deus que morreu ao terceiro dia, mas que ressuscitou. Amém? Que Deus abençoe a minha e a sua vida, meu querido, neste dia, nesta semana. Que a nossa adoração seja direcionada ao Deus vivo, pois Ele está presente aqui, mas Ele também está presente aí no seu lar, no seu trabalho, aonde você está. Amém? Glória a Deus. Louve ao Senhor, meu amado irmão. Louve a Ele na alegria, louve a Ele na abundância, louve a Ele na tristeza, louve a Ele na escassez, louve a Ele em momentos de enfermidade. Não deixe de louvar ao Senhor, porque Ele é soberano e também Ele é digno de toda adoração. Amém? Deus abençoe a sua vida e a minha vida, a sua família e a minha família, em nome do Senhor Jesus. Deus nos dê um mês de junho abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Deus abençoe a nação brasileira, Deus abençoe a nossa liderança política, o nosso presidente, o vice-presidente. Deus ajude esta nação a crescer, a prosperar, a gerar qualidade de vida para todo brasileiro, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e te livre de todo mal, meu querido, amado irmão e irmã, simpatizantes da palavra de Deus. Ajude-nos a levar a palavra do Senhor às demais países e outras pessoas, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus.